Olá, estudante, olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop de empreendedorismo e finanças, né? Esse workshop que ele foi construído para você, que é estudante da ETEPAC, para você que é aluno do curso de administração e para o público em geral que tem interesse por essa temática do eixo de gestão e negócios. Esse evento ele foi construído com muito carinho para todos vocês, né, em comemoração ao Dia do Administrador, que foi dia 9 de setembro, e a gente está trazendo essa rodada de palestras, né, com temáticas bastante relevantes e atuais, né, da área de administração. Espero que você aproveite bastante. Mas se liga na nossa programação de hoje, que a gente vai ter as seguintes palestras, né, com os seguintes convidados. A primeira palestra, ela será os profissionais ESG, Novas Tendências da Administração, com a professora Cristiane Oliveira. Nossa segunda palestra será o Museu, a Tecnologia, a Interação Fomenta a Qualificação Tecnológica, com a convidada Daniela Paula. Essa palestra ela foi gravada na área externa, tá bem bacana, não perca. E, por último, a gente vai ter hoje, né, a palestra de Negócios Sociais com a convidada Jéssica Moliterno. Mas, dando continuidade, você sabe que o nosso evento ele foi construído em 3 dias, então a gente vai ter o nosso terceiro dia, que será amanhã. Então fica ligadinho também na programação para você já se organizar e não perder nenhum desses momentos, que será o seguinte: a nossa palestra de amanhã teremos Gestão Financeira e sua relevância para o mercado de trabalho, com o convidado Emanuel Muniz. Análise de custos, uma visão holística, com o convidado Carlos Neto. E, por último, a influência dos impostos das empresas com o convidado Kleber Pereira, tá bom? Fica ligadinho com a gente, aproveita bastante esse momento. E o nosso gestor aqui da escola, o professor Arnaldo Júnior, tem uma mensagem para passar para vocês antes da gente dar sequência à rodada de palestras programada para hoje, tá bom? Fica com a gente. Olá, estudantes do curso de Administração de Empresas. Muito boa noite. Sejam bem-vindos à Semana do Administrador. Participem efetivamente do workshop de empreendedorismo e administração feito pela ETEPAC, Escola Técnica Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Chame seus amigos, chame seus colegas, participem de forma efetiva. Estamos aqui para lhe oferecer o melhor do workshop, o melhor do curso de administração. Sejam muito bem-vindos e bom curso para vocês. Olá, estudantes, sejam todos e todas muito bem-vindas. O meu nome é Cristiane Oliveira, eu sou professora do curso técnico de administração e vou trazer para vocês um tema que está sendo comentado em todo o mundo, até pela necessidade que o nosso planeta exige. Então, Profissional ESG, Novas Tendências da Administração. Para dar continuidade a esse trabalho, eu queria que nós pudéssemos entender o que significa esta sigla que é tão falada. Essa sigla significa Environmental, Social and Governance, que trazendo em miúdos é meio ambiente, social e governanças. O nosso estudo de hoje vai abordar a COP27, que aconteceu no ano passado, em novembro, né, do ano passado, que trouxe, dentre os demais temas, a necessidade do mundo se adaptar aos sistemas de planejamento para prevenção dos acidentes climáticos, né, contra os acidentes climáticos e o impacto que isso está transformando na administração. Então, como eu já falei, essa sigla ela começou, para você ter uma ideia, em 2004, quando então o secretário da ONU da época, chamado Kofi Annan, provocou o mundo sobre a necessidade de ajustar as necessidades globais, as necessidades do meio ambiente, transformando-as em uma integração para o mercado capital, ou seja, de que forma isso iria impactar no mercado financeiro para toda as nossas projeções econômicas do ponto de vista mundial. Mas em 2022, como eu já falei antes, a COP27 abordou os processos climáticos
E entre deles, essa Conferência do Clima cobra que as instituições passem a ter uma ação mais incisiva sobre estas questões, ou seja, as empresas precisavam ter ações que ajudassem o planeta a sair da situação em que ele se encontra no momento. E aí, ela passa a ser, neste momento, revisado por todos os países que lá estiveram e a tendência a chegar a todo o mundo. Nesta organização, né, nesta reunião de 2022, foi criado um acordo que prevê uma criação de um comitê que será responsável para trazer essas recomendações de regras de funcionamento para mecanismos que tragam os resultados do campo financeiro. Esse tema, ele vem falar sobre uma necessidade do mundo. E a administração, ela é a base da sustentação econômica de todas as nações. Portanto, o profissional ele tem que estar preparado para se adequar a essa nova situação. Então, o tema eclodiu no planeta e as empresas se iniciaram uma corrida contra o tempo, porque o nosso planeta ele já está muito atingido pelas ações do homem. E isso precisava gerar um pacto que trouxesse um resultado mais rápido, fazendo com que essas pessoas mostrassem os resultados para minimizar as ações que já estavam sendo geradas, como, por exemplo, no aquecimento global. Mas elas não podem ser apenas filosóficas. Elas precisam ter uma ação efetiva, pois sem ação efetiva, as empresas não terão ações práticas e aí o planeta não vai ter o resultado que precisaria. Em contrapartida, as empresas também vão ficar presas a uma situação, porque como se o mercado global ele cobra das empresas uma ação efetiva, essa empresa que não está adequada também não será apoiada por financiadores, por projetos e verbas governamentais ou não governamentais para auxiliar. Ou então, isso significa que as empresas vão ficar ultrapassadas, né? O momento é pensar no planeta, porque nós precisamos ter um pensamento global. Quando eu tenho um pensamento global e eu olho para as pessoas como elas estão, e que esse comportamento vai gerar um resultado, eu penso no resultado dela como fundo econômico. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. O environmental, ele significa meio ambiente e atua nas mudanças de atitude. Então, o profissional de administração deste momento, ele precisa ter uma mente voltada para esses 3 campos que são necessários. Na letra E do ESG, nós vamos tratar aí as mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, ou seja, controlar o avanço da poluição, ou seja, empresas que viabilizam os carros, por exemplo, né? Ações e mecanismos que ajudam os carros a diminuírem a emissão de gases na atmosfera. Com isso, reduzir o aquecimento global, que já está trazendo aí as dificuldades, né, de tragédias climáticas. A escassez de água, o nosso planeta ele tem uma quantidade imensa de água, mas uma parte muito grande ela não é utilizada, nem subutilizada, na verdade ela é descartada. E nós precisamos de ações que auxiliem. Então, as empresas precisam ter em mente ações que ajudem ao reaproveitamento ou a produção de ações que viabilizem as nascentes dos nossos rios. Nós vamos olhar nessa mesma letra a exploração irregular de matéria-prima, que nós já estamos vendo amplamente divulgado com ações lá na Amazônia, né, que são a extração do ouro, por exemplo, que é uma ação bem antiga, mas que está sendo atingida de uma forma mais tocante atualmente. Os descartes dos resíduos e a logística reversa. Quando eu falo de descarte de resíduos, é que nós vamos ter, por exemplo, aqui em Pernambuco, vamos colocar as empresas que são têxtil, né? Essas empresas, elas usam
substâncias que, quando descartadas de forma equivocada, vão trazer para o meio ambiente um certo impacto negativo. E, por fim, vamos então aplicar a logística reversa, que trata da ideia de entender de que forma eu posso utilizar aquilo que eu tenho para reaproveitamento. Ok? A letra S do ESG significa as boas práticas nas relações de trabalho, ou seja, o campo social. Vai prever aí as licenças, vamos olhar aí os tempos estendidos, que as empresas começam a ter um olhar mais humano. Na verdade, olhar para as pessoas já é uma tendência mundial, mas a ESG coloca isso como ponto focal para os administradores de empresas. Por quê? Porque quando eu olho para o meu capital humano, quando eu olho para esse funcionário, eu digo para ele que ele é importante, mas muito mais dizer que ele é importante é provar através de ações de que essa pessoa me traz um benefício muito grande. Eu vou fazer com que essa pessoa não apenas esteja vestindo a camisa da empresa, mas que ela esteja preparada para levar o nome da empresa para fora dela. Né? É um marketing, é o nosso marketing, é o momento em que o administrador vai dizer para a empresa física, que é o colaborador, da importância que ele tem. Então, ele vai usar os acompanhamentos, né, mais próximos, vai ter incentivo, vai ter programas de inclusão e, inclusive, é responsável pela lei de proteção de dados. A gente já ouviu falar e tem se falado muito sobre a lei de proteção de dados, porque nós temos passado por crises referentes a isso, não é assim? Existem empresas que captam as nossas informações e elas doam essas informações ou vendem essas informações com a finalidade de ter um retorno econômico. A letra S vai trabalhar nesse sentido. E o G, que significa governança, é a parte administrativa propriamente dita da sigla. Ela vai trabalhar as diretrizes das empresas, as regras, as normas e os procedimentos que guiam essa empresa e as suas relações internas e externas. Os critérios da governança para entender se a empresa ela tem honestidade, justiça, equidade e ações propostas para auxiliar as pessoas, ou seja, perceber essa empresa se ela está no mercado com ações corretas, inclusive no campo fiscal. Dando continuidade, a gente vai ver que essa letra que é a G, que é da governança, ela vai colocar alguns pontos interessantes. Para isso, o administrador das empresas que já tem um conselho administrativo, ela vai fomentar um conselho mais independente de ações, como já foram ditas antes, que fomentem projetos para auxiliar o social e o meio ambiente. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que esses três indicadores, eles influenciam de forma incisiva e significativa no setor financeiro, como eu já tinha dito anteriormente. Ele é um marco divisor, porque coloca a empresa em um ponto de vista de análise da própria ação. Mas mais do que isso, ele é cobrado para que o nosso planeta esteja melhor dia a dia. Nós tínhamos, então, em um momento atrás, um administrador que ele pensava em produção. Né? Nas escolas administrativas nós vamos ver que Taylor, Fayol e Mayo, eles já trabalhavam uma ideia de que teria que produzir, teria que ter um retorno, e só depois ele passou a pensar nas pessoas. Hoje, nós avançamos essa proposta e colocamos as empresas como importante para administrar o todo. Então, ser um administrador hoje cobra da pessoa que está administrando um olhar holístico, um olhar humano sobre as coisas.
Quando nós entendemos o que é organização, e a gente diz assim, né, que a organização, ela é um conjunto de pessoas que trabalham em um determinado local em prol de um determinado objetivo que ele vai trazer um recurso econômico. Mas isso vai além. O profissional ESG, ele precisa não apenas trazer o recurso para a empresa, ele precisa entender que quem está na empresa é importante e que essa é importante e ela é uma célula que vai levar resultados para fora. E é isso que está impactando o nosso planeta. Como, por exemplo, antigamente a combustão por carbono das indústrias. Isso significa que nós colocamos no meio ambiente muitos substratos que proibiram a respiração de algumas pessoas, chegando a óbito. Quando nós vemos que os carros eles começam a ter filtros para poder se mobilizar e diminuir o impacto desta substância no meio ambiente, a gente coloca o carro como algo a ser repensado. Então, enquanto técnico de administração, ou administrador já de empresa, é preciso ter um olhar mais aberto, mais abrangente, para que a gente verifique se essas ações que nós estamos tomando na nossa empresa nesse momento, elas estão as mais assertivas, de acordo com as necessidades que o mundo está cobrando. Aquela pessoa que não está preparada ou que não entende aquilo que tem em mãos, ela provavelmente vai estar fora do mercado. E aí, como eu já disse antes, não vai ter os investimentos, não vai ter os projetos, não é? Então, é preciso focar em ações que tragam resultados, mas ações definitivas. O planeta ele já não aguenta mais. E você, enquanto técnico de administração, terá que buscar recurso de conhecimentos para provocar isso em você. E eu quero provocar isso agora. Então, eu vou falar sobre essas 3 letras, qual é a ação que um técnico ou um administrador deverá ter para que elas sejam implementadas na empresa de forma eficaz, ok? Então, o profissional ESG, ele deve criar ações de controle para redução de poluentes. Olha as tendências, né? Nós precisamos pensar, por exemplo, em embalagens recicláveis. Quando a gente faz aquelas festinhas e tudo aquilo que a gente tem, o que eu posso reduzir de reciclável? Isso já é uma ação de conscientização das pessoas com quem eu estou envolvida na minha empresa. Energias de fontes limpas, ou seja, são essas energias de placas solares. Redução de emissão do carbono. Geração e armazenamento de energia limpa e renovável. O profissional deve ter incentivos aos debates e ao diálogo. Quando eu falo do campo social, eu não falo apenas sobre as pessoas. Eu falo como as pessoas estão, eu falo para as pessoas que estão me ouvindo. Então, não basta apenas ter projetos, eles têm que ser efetivados diariamente no nosso pensamento, na nossa escrita, no nosso dia a dia. Então, esse profissional deve prever incentivos ao debate, ao diálogo, benefícios que auxiliem as mulheres, a inclusão social e a diversidade, a atenção ao assédio, ao racismo e a qualquer outro tipo de atitude que seja de discriminação. As ações discriminatórias, elas vão prejudicar o andamento das pessoas. E isso vai trazer um resultado negativo para a empresa que vai resvalhar no mercado. Então, quando a gente vai olhar direitinho, é tudo muito interligado. Aquilo que eu tenho de positivo trará uma resposta positiva. Mas, do contrário, às vezes não precisam nem ser negativas. Elas precisam ser apenas esquivas. E esse resultado trará um resultado também negativo. Projetos sociais, ver a satisfação do cliente, que eu trabalho para o cliente e o cliente tem que me dar esse retorno, ok? Ter um relacionamento saudável com os nossos fornecedores e todos aqueles que estão ao lado, que são dos nossos stakeholders, ou seja, todas as pessoas e empresas que estão direta ou indiretamente ligadas ao nosso segmento e a tudo aquilo que está conosco. Nós temos que ter para isso um conselho administrativo justo e atuante. A empresa tem que trabalhar com transparência,
diversidade do conselho, ou seja, ter possibilidade de mais pensamento, mais atuação e enriquecer os diálogos entre os setores para fazer com que essa mentalidade cresça e desenvolva constantemente. Ter responsabilidade fiscal, práticas de anticorrupção dentro das empresas e privacidade na segurança de dados. Por quê? Porque todos nós estamos muito expostos. A tecnologia, ela está, neste momento, me aproximando de você, para que eu possa te dizer que todas as vezes que, como profissional, você se melhore, você se coloca à disposição do mercado, eu estou ao teu lado. Mas ela também precisa ter um certo grau de cuidado. Não é a tecnologia, mas as pessoas que a usam podem trazer algum tipo de dano. E a Lei de Proteção de Dados, ela existe justamente para isso, para nos proteger de algum dano que porventura venha a acontecer. E a responsabilidade do técnico ou do administrador observar essas coisas com calma, com atenção, para que isso venha trazer um resultado, como eu já disse diversas vezes. A maior tendência nesse momento é estar qualificado. É muito pouco tempo para a gente falar sobre um tema que está tocando todo o planeta. Mas é importante te dizer que, se você quiser, você vai poder se melhorar. E existem cursos, inclusive gratuitos, que nós encontramos na internet para especialização e conhecimento sobre o profissional ESG, que está tão comentado, e existem empresas aí desejando imensamente que você esteja preparado para que você venha trabalhar conosco. E aí? Está preparado? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para te dizer que foi muito prazeroso estar aqui com vocês e que eu espero ter novas oportunidades. Espero que vocês gostem, divulguem, mas que vocês estudem. Ok? Então, até a próxima. Eu sou a professora Flávia Barbosa, do curso de Administração da ETEPAC. Hoje iremos trabalhar com a temática: o museu, a tecnologia e a informação fomentam a qualificação profissional. Para falar um pouco mais sobre o museu, nós vamos convidar a Daniela Lima, que é a responsável pelo espaço do Museu Universo Compesa. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Museu Universo Compesa. Para nós que fazemos a Compesa, é um prazer receber todos vocês. Daniela, hoje nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre o Museu do Universo Compesa. Como ele funciona, também gostaria de entender um pouco como foi a sua trajetória profissional e educacional aqui dentro desse espaço maravilhoso, né? Na verdade, eu sou graduada em Comunicação Social e tenho pós-graduação em Comunicação em Marketing, né? E fui convidada a fazer parte desse museu quando ele ainda nem era museu. Era um espaço de educação não formal, onde nós recebíamos alunos, alunas de escolas públicas, privadas e sociedade de forma geral, para conhecer a história do saneamento. Então, eu entrei aqui na Compesa, enquanto compesiana, no ano de 2016, e aqui estou hoje comemorando um ano de museu, né, que foi uma categoria que o espaço não formal elevou-se desde o ano de 2021. Maravilha. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. Para você, quais são as contribuições que o museu ele traz para a sociedade de uma forma sustentável? O Museu Universo Compesa ele tem a possibilidade de oferecer às pessoas um conhecimento
do que chega a ser o saneamento ambiental. Então, é uma forma de, através de atividades, né, de jogos, atividades interativas, lúdicas, oferecer esse conceito do que vem a ser o saneamento, né, porque a gente compreende que o saneamento é importante por diversos fatores, e aí as pessoas, de modo a conhecer a atividade, né, elas podem otimizar suas práticas, compreender a importância da água, que é o bem mais precioso do planeta, e serem sensibilizadas a modificarem suas práticas diárias e muitas vezes economizar esse bem tão precioso. Ah, que maravilha. E se as pessoas que estão nos assistindo, elas tiverem a curiosidade de conhecer, mas como é que funciona o museu, como é que funciona a história da Compesa, o que elas precisam fazer? A que setor, no caso você é o setor responsável, o que elas precisam fazer? Qual o contato que elas precisam fazer para que elas possam conhecer um pouco mais sobre esse espaço? O funcionamento do museu é sob agendamento. Então, é necessário fazer uma ligação ou através do e-mail, né? O telefone é 3412-9039, ou através do e-mail universocompesa@compesa.com.br, que você faz o seu agendamento. No site da Compesa também tem um link para agendamento. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, e é totalmente gratuito. Certo. Ô, Daniela, qual o público que pode frequentar o museu? Se você tem alguma faixa etária, que ele esteja realmente enquadrada, né, esteja no perfil para que possa participar, que possa conhecer melhor o museu? Todo o conteúdo do Museu Universo Compesa foi pensado pedagogicamente para um público acima de 8 anos de idade. Então, nós recebemos desde da educação infantil, anos iniciais, né, por volta de 4º anos, até aí a nível superior, escolas técnicas, ONGs. Então, assim, o público é bem amplo. Quem tiver curiosidade de compreender como se dá o processo de saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, a importância de tratar a água e do esgoto e quais são as etapas que isso acontece, é só procurar a gente. Ah, que maravilha! Então, a gente acredita, né, que vamos ter o pessoal que está nos assistindo, eles vão ter muita curiosidade, né, em conhecer esse espaço, né? É enriquecedor, né, para todas as nossas áreas, a nossa área acadêmica, a nossa área profissional e até para a nossa vida pessoal, né? Conhecer a importância, como a gente conhecer todo o processo, né? Eu lembro que na época eu pude conhecer uma estação de tratamento de água, né? E são muitas curiosidades, né, que a gente começa a conhecer. Então, é muito importante esse conhecimento para toda a sociedade. Tá? Então, Daniela, eu gostaria muito de poder também conhecer, né, voltar a conhecer, mostrar também para o pessoal um pouco do espaço, o que é que você tem aqui para a gente se apropriar melhor. Então, vamos lá, vamos conhecer cada ponto desse espaço para que vocês possam entender como a dinâmica funciona. Ah, então ótimo. Então, vamos lá? Então, professora, o Museu Universo Compesa, ele é dividido em 3 territórios. Certo. O território do passado, o território do presente e o território do futuro. Museu Universo Compesa conta a história do saneamento do Estado. Então, aqui nesse território, no território do passado, tem um acervo histórico, onde todos os equipamentos eles são interativos. Então, você pode, a um toque na tela, você pode interagir, conhecer um pouco sobre o conteúdo desse acervo histórico. Então, por exemplo, publicações, por favor, clique aí em publicações. Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo vasto sobre os livros raros do saneamento do nosso estado.